Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Caruaru Aqui, continuando com o tema Eleições 2024. A convidada de hoje é ela que é advogada, mãe e candidata a prefeita de Caruaru. Estou falando de Michele Santos, do PSOL. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite e pela iniciativa também, né? A gente sempre fala que a mídia alternativa hoje ela é muito importante para a discussão de problemas mais sérios, para que a gente possa também trazer elementos que nem sempre a gente tem como trazer nas mídias tradicionais. Então, eu parabenizo principalmente a iniciativa do podcast Caruaru Aqui, né, de chamar os candidatos para também trazer uma perspectiva diferente sobre os seus projetos, sobre o que pensam sobre a nossa cidade. Então, é um prazer imenso poder estar aqui. Espero que todo mundo que esteja acompanhando em casa goste desse papo, porque a ideia é que a gente traga muito a proposta, que a gente traga muito o que é o nosso propósito, na verdade, que é muito mais além do que uma proposta, é um propósito de construção de uma nova maneira de se pensar, de se fazer política. Então, acho que a gente vai ter um papo muito legal. E a nossa primeira pergunta é uma curiosidade. Como foi que você, assim, decidiu fazer parte da política? Já é uma coisa de família? Ou já acompanho o Instagram dela, inclusive sigam ela nas redes sociais, Michele Santos, PSOL. Como foi que surgiu essa ideia de fazer parte da política? Na verdade, eu sempre falo que a política me escolheu, né? Porque, de certo modo, eu não sou de família política, muito pelo contrário, eu sou de família de feirantes, né? Venho de uma família muito humilde, de marchantes e fateiras. Eu nasci nas margens não, né? Nos pés do Monte Bom Jesus, vivi lá. Então, não tem ninguém ligado à política. A política me escolheu porque a minha própria situação de vida e a minha inquietação com o modelo de sociedade que a gente tem fez com que eu atuasse politicamente. Agora, atuasse politicamente nos movimentos sociais, né, que eu acredito não, política não é só a política partidária. A política partidária, ela é uma face da política e um dos processos políticos. Sim. A política, se a gente faz nas ruas, a gente faz quando a gente está nos movimentos sociais, nos sindicatos, nas organizações, nas associações. Então, eu começo aos 12 anos de idade no movimento estudantil. Então, aos 12 anos de idade, eu inicio minha vida política no movimento estudantil. Eu fui presidenta do Grêmio do Municipal Álvaro Lins, do Colégio Municipal Álvaro Lins, aos 12 anos. E desde então, eu nunca me afastei totalmente dos espaços políticos, de construção política. Mas até 2013, 2014, eu nunca tinha pensado, até porque uma mulher do interior, pobre, nunca tinha pensado em entrar para a política partidária. Já tinha vindo vários convites, né? Porque eu não só participava do movimento estudantil, quando eu volto para a universidade, né, quando eu entro na universidade também, mas aí quando eu entro na universidade, principalmente a Universidade Federal de Pernambuco, eu me aproximo muito mais dos movimentos de luta por terra, por moradia, da discussão sobre reforma urbana, por exemplo, e essa vivência também me inquietou, e aí todo aquele processo, né, que foi o impeachment da presidenta Dilma, todo aquele processo de discussão e efervescência política no Brasil como um todo, me despertou para entender. E aí eu digo que foi um marco para mim. Eu lembro que em 2008 a gente lutou bastante dentro do movimento estudantil para conseguir os royalties do petróleo para a educação. Foi uma luta, uma agenda pesada que a gente encampou enquanto movimento estudantil para conseguir algo que foi um marco histórico para a educação no Brasil. E de repente, quando entra Temer, depois do golpe, em uma canetada só, ele destruiu tudo que a gente tinha lutado durante anos. E aí foi quando eu entendi que a gente precisa ocupar o espaço de poder também. Não adianta a gente estar apenas na luta popular, a gente estar nas associações, nas comunidades, se a gente não está dentro do espaço que tem poder, onde a caneta é o que resolve. Então foi quando, de fato, eu decidi entrar em um partido político, e aí o PSOL, pela postura, inclusive que ainda hoje tem, e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse partido, pela postura que adotou durante todo o processo, né, de impeachment da presidenta Dilma, pela postura que adota até hoje, né, que para mim é um orgulho muito grande estar em um partido que hoje tem, entre os 10 deputados federais, os 10 melhores deputados federais do Brasil, 7 são do PSOL. A melhor deputada federal do Brasil é do PSOL. Então, muito me orgulha estar em um partido que não está envolvido em nada de corrupção. Se você botar lá ranking no Google, ranking dos partidos mais corruptos, o nosso com certeza não vai estar lá. Então,
para mim é um orgulho muito grande. Então, quando eu não procurei, né, eu fui procurada também pelo pessoal aqui em Caruaru, e aí eu me filiei ao PSOL, e logo em seguida eu já fui candidata a vice-prefeita em 2016. Em 2016 eu fui candidata a vice-prefeita, foi uma experiência muito, assim, muito renovadora, assim, para mim, mesmo naquela situação onde a gente não tinha nenhum recurso, né, eu lembro que eu ia para os debates de mototáxi, assim, a gente não tinha recurso nenhum. Eu lembro que no final, assim, já pertinho, chegou materiais e era doado mesmo pelo partido. E a gente sabe dessa construção, e eu tenho consciência dessa construção, porque a gente entende que política se faz desse modo. A gente precisa compreender... força de vontade de querer fazer. Também, óbvio que a gente tem que entender que a desigualdade no processo eleitoral, ela pesa bastante, né? Porque a gente sabe que as grandes estruturas das grandes campanhas, elas determinam muito o voto. A gente do PSOL, a gente sempre surpreende porque a gente consegue, né? Eu sempre digo, o valor do voto do PSOL é muito pequeno comparado às grandes fortunas que são gastas, e a gente consegue, por exemplo, eleger como a gente elegeu em 2018 as juntas em Pernambuco, ganharam 20 mil reais de fundo eleitoral apenas e se elegeram deputadas. A gente teve a vereadora mais votada do Recife, por exemplo, também com um fundo eleitoral muito pequeno. Então, a gente sempre surpreende, por quê? Porque a gente é a voz das ruas. A gente fala sobre as dores das pessoas. Quando a gente consegue chegar nas pessoas, faz sentido para elas. Porque nós fazemos parte disso também. Então, para a gente é muito tranquilo estar na política. E aí a escolha, entre aspas, né, de estar na política, para mim é muito confortável hoje. Eu não tenho nenhum parente, muito pelo contrário, mas eu entendo que o papel que eu exerço dentro desse lugar é muito importante, porque é um papel de reestruturação e ressignificação do espaço político hoje em Caruaru, principalmente, que é uma cidade que, além de conservadora politicamente, ainda tem uma mentalidade muito provinciana em relação a como se constrói a política. Essa polarização hoje existente, ela é fruto, evidente, de um modelo de política que a gente precisa, inclusive, superar. Caruaru já é uma cidade que tem quase 400 mil habitantes, que tem uma capacidade de crescimento muito grande e que a gente vê hoje chegando em seu limite de crescimento e de atingir sua potência, porque as forças políticas que hoje atuam na cidade chegaram ao seu esgotamento. E ou a gente realmente se conscientiza de que há uma necessidade de ruptura com esse modelo para que a gente possa avançar, e é essa a mensagem central da nossa campanha para Caruaru, ou a gente vai continuar preso a esse modelo que engessa a nossa cidade, que faz com que a nossa cidade hoje, por exemplo, perca o protagonismo regional, perca o protagonismo em todo o Nordeste. A gente tem cidades que há 10, 15, 20 anos atrás estavam bem atrás em diversos índices em relação a Caruaru e hoje ultrapassaram Caruaru como Petrolina, como Campina Grande. E isso é um sintoma de um modelo de política que não dá mais para se manter. E aí, essa é a grande centralidade do debate da nossa campanha em Caruaru. É o debate da conscientização das pessoas sobre a necessidade de ruptura, de construção de novos grupos políticos, de alternância de poder, porque só isso, de fato, faz com que a cidade possa avançar, entende? Então, acho que é isso. A política meio que me escolheu, não. Eu digo que eu escolhi e me escolheu. E hoje eu estou muito feliz, porque eu acho que realmente esse é o meu lugar. Que bom. E se você fosse eleita, se você for eleita a prefeita de Caruaru, qual seria a primeira coisa assim que você iria mudar? Bom, eu sempre digo que não é uma questão de si, é uma questão de quando. A gente, de fato, entende que desistir nunca foi uma opção pra gente. E não vai ser uma opção pra mim. Eu não digo que serei eu, evidente, né? Porque a gente tem um projeto que é coletivo. Não é Michele necessariamente que vai ocupar esse lugar, mas eu tenho muita esperança e a gente não vai desistir enquanto um modelo de política e alguém que represente um modelo de política diferenciado e que realmente rompa com esse familismo entre no poder. Então, é uma questão de quando isso vai acontecer. E quando isso acontecer, a primeira coisa que a gente vai precisar mudar é a forma como a gente se constrói politicamente. E aí eu te digo com muita tranquilidade, assim. Hoje, Caruaru vive um sistema que a gente fala que é o clientelismo e o fisiologismo. Esse sistema, e aí, não sou eu que estou dizendo, por exemplo, o TSE agora está processando o atual prefeito por uso da máquina pública para se eleger. Tu entende? Então, esse sistema é o que corrói nossas instituições políticas e faz com que
a nossa cidade não avance. Então, a primeira coisa é romper com esse modelo. A gente tem hoje uma Câmara de Vereadores que é completamente inútil. Ela não cumpre sua função, justamente por conta desse modelo fisiologista. Ou você está na base do governo, ou você não consegue nada. Então, você tem uma Câmara de Vereadores que não legisla e uma Câmara de Vereadores que não fiscaliza. Porque se fiscalizar, perde como é o nome? Perde o acesso ao clientelismo, por exemplo. Então, a prefeitura, ela funciona hoje, a prefeitura e as gestões públicas e a Câmara Municipal funciona hoje como uma loja, onde as pessoas são clientes. Então, é transformado num privado. E esse modelo é que a gente quer construir, quer quebrar. Então, são as duas coisas. Primeiro, desconstruir essa lógica política que já está muito ultrapassada. E segundo, quebrar os muros entre a população e a prefeitura. Ou seja, a nossa centralidade, o ponto zero de todos os nossos processos dos nossos projetos serão a participação popular. A participação popular, eu que venho de movimento, que venho de construção política voltada para isso, a gente entende que a gente está vivendo uma crise de representatividade democrática no mundo todo. E hoje, as iniciativas de aprofundamento dos sistemas democráticos são justamente através da participação popular. Não só por meio de plebiscitos, por meio de referendos, mas também na construção de elementos para que as pessoas possam incidir mais sobre as decisões políticas a serem tomadas. Então, esse será o grande diferencial de uma gestão nossa. Será trazer a população, trazer as pessoas e as entidades interessadas no debate para tomar decisões conjuntas. Não dá mais para uma pessoa sentar, eu digo, a bunda num gabinete e decidir sozinho o que tem que ser feito, sabe? Da cabeça dele, levando em consideração os interesses que não é do povo. Os interesses, porque se fosse do povo, a gente não estava com Caruaru da maneira como está. Então, a grande mudança serão essas. A primeira, que é a principal de todas, que sem ela a gente não vai conseguir avançar, é romper com a nossa existência e a nossa ocupação desse lugar, por si só já vai configurar essa ruptura. E a segunda é justamente essa, de trazer a população para participar das decisões políticas. Isso é um grande desafio, mas a gente a gente entende que é a única forma da gente aprofundar o sistema democrático. Entendi. E um dos assuntos mais, assim, polêmicos, né, dos eleitores é a questão da saúde. Quais são os projetos do seu partido para a saúde em Caruaru? Bom, o nosso plano de governo é um plano de governo extremamente completo. Por mais que a gente tenha tentado resumir ele, né, o maior entre todos, a gente se debruçou sobre diversas áreas e diversas questões relacionadas ao orçamento de saúde, orçamento de educação, o que a gente poderia mexer, como é que funciona em Caruaru, quais são as prioridades que hoje as gestões têm. A gente fez um diagnóstico completo sobre a situação de diversas políticas públicas em nossa cidade. E a gente encontrou diversos problemas estruturais e orçamentários na saúde. O sistema SUS, a gente fala que o sistema SUS ele é perfeito se você tiver uma boa gestão. Você tem financiamento público, porque tem muito dinheiro para a saúde no Brasil. Muito, não é pouco. Gente, a gente fala que é o tripé da Seguridade Social. Saúde, assistência social e previdência. Esses três só arrecadam de imposto no Brasil valores exorbitantes. E se a gente tem projeto, se a gente tem gestão qualificada, a gente consegue agregar recurso para a nossa cidade. Então, a primeira coisa é a gente ajustar de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro, como é investido o dinheiro. E priorizar o que realmente tem que ser priorizado. Em Caruaru, a gente tem, porque eu digo que quem terceiriza dá atestado de que é incompetente. Porque, veja, se eu tenho um sistema de gestão da saúde público, eu trago a saúde para perto, eu diminuo os custos, porque quando você terceiriza, você tem dois fatores. Você tem um atravessador, porque a empresa vai querer lucro, né? A empresa que está terceirizando vai querer lucro. Então, o que é que ela faz? Ela recebe o dinheiro, ela precariza o trabalhador da saúde,
porque o trabalhador da saúde, pra gente, ele tem que ser o ponto principal de ação, de valorização, porque se eu não humanizo aquele que atende na saúde, como é que eu tenho um atendimento humanizado? Se eu não valorizo esse profissional, sejam médicos, sejam auxiliares de técnicos, sejam quais forem. Se a gente precisa fazer um trabalho, primeiro, de identificação dessas pessoas e de entendimento. O concurso público para médico, concurso público para profissionais da área de saúde como um todo. E a gente vai fazer um processo gradual de retomada da gestão pública da saúde. É a primeira coisa que a gente precisa fazer. Saúde não é mercadoria. Não se lucra com saúde. Não se pode a gente colocar como centralidade da política pública de saúde o privado e a privatização e a terceirização. Esse é o primeiro ponto, né? Que a gente fala de pontos estruturantes. Não adianta eu ter nenhuma proposta de abrir UPA, de não sei o quê. Qualquer um que vier aqui e falar de um monte de proposta e não pensar na questão estruturante, que é a orçamentária e a forma de gestão, ele está falando palavras vazias. Porque hoje em Caruaru a gente tem um problema crônico, que é um problema de distribuição do orçamento da saúde, da má distribuição do orçamento da saúde. Voltado apenas para você pega... Eu trago como exemplo, embora não seja municipal, mas eu trago como exemplo 2 exemplos. Você tem hoje o Hospital Mestre Vitalino, que é um OS, ou seja, é uma organização social. E você tem o regional. São 2 hospitais na mesma cidade, também do estado. Por que o Mestre Vitalino hoje recebe muito mais recurso? Porque é uma OS. Primeiro, é uma OS, é muito mais fácil de não fiscalizar. A corrupção é muito mais fácil. Você vê, por exemplo, o Rio de Janeiro hoje. O grande gargalo da corrupção no Rio de Janeiro é a saúde. Com as OS e as OCIPs. A mesma coisa é nos estados. Então, você tem um hospital de administração direta, que é importantíssimo, o Hospital Regional do Agreste, abandonado, jogado às traças, falta insumo, falta profissional, sabe? E é um hospital estratégico, abandonado. Por quê? Porque é de administração direta. Aí você tem um hospital como o Mestre Vitalino, que embora hoje esteja colapsado também pela demanda, mas é um hospital que recebe muito mais recurso. Então, por que isso acontece? A lógica precisa ser quebrada. Então, essa é a primeira lógica que a gente vai construir. É a lógica da retomada da administração pública da saúde. Porque só assim a gente consegue, de fato, tornar a saúde uma prioridade. Sim. Porque se a gente terceiriza, a gente torna a saúde uma mercadoria, não uma prioridade. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu já falei, mas aí me aprofundar mais, a valorização dos profissionais da área de saúde, né? Tanto saúde como educação, acho que são pontos prioritários. Que os profissionais recebam bem, sejam valorizados, sejam humanizados. Eu não tenho como dar um atendimento humanizado se eu não sou humanizado. Então, parte da gestão pública é isso. Terceiro ponto, investir na saúde. A lógica da saúde na maioria das cidades é a inversão, se cuida da doença. A gente precisa promover a saúde. Agora, para promover a saúde, eu preciso não só de política pública de saúde, mas também políticas transversais, que a gente fala. Então, a gente tem que investir em infraestrutura, em saneamento, a gente tem que investir em educação, em lazer, em esporte. Essas são as transversais. Mas, para além disso, a gente tem que ter o aumento da atenção básica em Caruaru. E distribuir melhor a atenção básica. Então, a gente vai investir pesado na construção de novas UBSs e USFs, porque é ali que a gente promove a saúde. E a gente tem uma premissa que diz assim, prevenir para não adoecer e diagnosticar para não piorar. Então, são os 2 pilares da nossa construção na área de saúde. Então, investir pesado nas UBSs e USFs, valorizar e aumentar o efetivo dos agentes de saúde em Caruaru, porque os agentes de saúde são aqueles que estão mais próximos, que estão na ponta, né? Então, a gente precisa não só ampliar o número de agentes de saúde, fazer um novo concurso para que a gente amplie, também garantindo a eles maior valorização. A gente tem hoje, por exemplo, uma das nossas propostas é incorporar o 14º salário aos agentes de saúde, porque isso é uma lei federal, né, que reserva um valor para a compra de insumos e em Caruaru não é repassado. Então, em várias cidades existe a iniciativa de dar um 14º salário para essas pessoas. Por quê? Porque a atividade delas é uma atividade que demanda
né, um trabalho de caminhada, um trabalho que gasta insumos que eles não têm acesso, assim, que não são cobertos. Então, o 14º salário ele tem essa finalidade. A gente tem como uma das propostas a implementação do 14º salário. Para além disso, a gente tem como outra proposta a criação de 2 centros de diagnósticos em Caruaru. A gente não pode mais ter uma cidade onde as pessoas precisam sair daqui para cidades, inclusive, até menores, para fazer um exame. Ou para pessoas como eu, que fiz uma citologia em abril e recebi o resultado agora. Então, a gente precisa tornar o diagnóstico mais eficaz, porque isso salva vidas. Então, a gente pretende criar 2 centros de diagnósticos, um de pequena e média complexidade, outro de alta complexidade. Né? A ideia é que a gente agarie recursos junto ao Ministério da Saúde. Por quê? Porque esse equipamento, ele não é só importante para Caruaru, ele é importante para toda a região. A gente tem que entender que Caruaru é um centro e um polo médico também, que incorpora a subseccional de Caruaru, salvo engano, são 109 cidades que dependem também da prestação de serviço de saúde em nossa cidade. Então, é de interesse do governo federal em construir em Caruaru. Falta o quê? Capacidade técnica, projeto, vontade política e priorização. E isso a gente tem de sobra. Então, a ideia é que a gente faça esses 2 centros de diagnóstico. Para além disso, a gente tem a proposta de abrir, no mínimo, né, 3 UPAs municipais em Caruaru, na zona oeste da cidade. Por quê? Porque a gente pega o mapa de Caruaru, aí entende qual é a zona hoje de expansão territorial e urbana em Caruaru. A zona oeste, que é justamente essa que a gente está aqui. Que aí é o Xique-Xique, aí vai para o noroeste, né, que é a parte mais extensa da nossa cidade, se a gente entender isso, porque o centro urbano de Caruaru, ele é apenas menos de 20% do território de Caruaru é urbano. Então, a gente está em um processo de expansão territorial urbana muito grande e a gente precisa levar a política pública, porque não adianta eu afastar a cidade e não levar equipamento público para lá. Então, uma pessoa que está lá no Luiz Bezerra Torres e tem a necessidade de ter atendimento numa UPA, numa unidade de pronto atendimento de emergência, ela vai ter que sair do Luiz Bezerra Torres, e a mais próxima que ela vai ter é a da Boa Vista. Todas as UPAs em Caruaru se concentram na zona leste da cidade. Então, a ideia é que a gente construa 3 UPAs na zona oeste da cidade. Uma aqui no José Carlos de Oliveira, outra no Xique-Xique e outra a gente ali próximo ao Alto do Moura, que também é uma zona de expansão territorial. Para além disso, a gente vai analisar a possibilidade de implementação das UPinhas. O que são UPinhas? São unidades de pronto atendimento de baixa complexidade. Por quê? Porque com as UPinhas a gente descongestiona as UPAs. E a gente consegue dar uma maior eficácia no atendimento de pronto atendimento de emergência. Então, isso é uma das coisas. Outra coisa que a gente tem muitos, né, projetos da área de saúde, mas eu estou colocando aqui os principais. A gente pretende aí, construir mais 2 AMEs infantis. A gente tem hoje, acredito que é uma epidemia no Brasil. Na verdade, não é nem epidemia, na verdade, hoje a gente tem a capacidade de diagnóstico, né, e de identificação de crianças neurodivergentes, e a gente precisa acolher essas crianças de verdade. Não dá para ficar como em Caruaru, que, por exemplo, para você ter acesso a um neuropediatra, você tem que entrar na justiça, você tem que procurar o Ministério Público, e muitas vezes nem é garantido. Essas terapias, elas são essenciais para o desenvolvimento cognitivo, motor, e para que essas crianças possam se sociabilizar e possam ter qualidade de vida dentro de Caruaru. Então, a nossa ideia é criar mais 2 AMEs, né? A gente já tem uma AME infanto-juvenil, a gente vai ampliar o atendimento dela, mas criar mais 2 AMEs infanto-juvenis, uma ligadas a crianças neurodivergentes e a outra, né, de especialidades pediátricas em geral. Porque é óbvio que a gente não só tem crianças neurodivergentes em Caruaru que necessitam de atendimento especializado. Então, é possível fazer? É isso que eu digo. Quando a gente aplica o dinheiro da saúde da maneira correta, trazendo para a perspectiva do público, a gente consegue otimizar a aplicação do orçamento, a gente consegue angariar recurso. Por quê? Porque é muito simples a lógica da distribuição do recurso da saúde. Você tem que provar que aplicou, você tem que provar que houve um benefício para a população para você pedir mais recurso. É um ciclo. Muitas vezes a gente não conseguiu ter acesso, mas a gente sabe de anos atrás, Caruaru devolve dinheiro da saúde, porque não tem projeto. Então, isso é inaceitável. A gestão dizer que é competente devolvendo dinheiro para o Ministério da Saúde, como assim? Então, é isso que a gente pretende fazer. A gente pretende abrir a caixa preta do orçamento da saúde em Caruaru e otimizar a aplicação desse dinheiro, priorizando o que tem que ser priorizado. Saúde, de fato, vai ser prioridade, porque, na verdade, da boca deles é
acaba sendo uma resposta vazia. Eu tenho até raiva quando eu digo que saúde precisa ser uma prioridade, porque parece repetitivo e nunca funciona. Mas precisa ser, e pra gente, e pra mim, pra nosso grupo, é muito caro. Principalmente pra mim, que uso o SUS. Né? Há algumas semanas, alguns meses, minha mãe estava internada aqui no Manuel Afonso. Um hospital que está subutilizado. Que, inclusive, tem diversos equipamentos que são alugados caríssimos e não são utilizados lá. Então, veja o quanto é ineficiente essa gestão. Eu fui lá, eu vi lá. Eu não estou falando do que eu não vi. Diversas salas fechadas. Salas fechadas. Que poderiam ser leitos de acolhimento de pessoas enfermas, que estão sendo transferidas para outras cidades, como Bezerros, Vitória de Santo Antão. Isso é um absurdo, minha gente. Caruaru, com estrutura como o Manuel Afonso, não ser aproveitado. Então, a ideia é que a gente aproveite ao máximo aquela estrutura, a gente reformule aquela estrutura, a gente crie leitos de UTI naquela estrutura, que também é algo que é muito difícil na cidade de Caruaru hoje. São unidades de tratamento intensivo. Inclusive, meu pai faleceu lá por falta de unidade unidade de tratamento intensivo. E justamente isso, a gente precisa disso. Porque a pessoa que precisa do SUS, e a gente sabe que a maioria da população hoje, principalmente, sim, a maioria, a grande maioria da população, ela está cansada de escutar desculpas. Ela quer ver ações. Chega de gestões que dão desculpas. Eu acho que a gente não precisa mais disso. A gente precisa de gestões que ofereçam soluções concretas. É isso. E você falou do Xique-Xique, eu moro lá no Xique-Xique. E uma das coisas, assim, sobre o trânsito de Caruaru, principalmente nos horários de pico, é uma loucura. E qual seria o projeto principal, assim, para melhorar essa questão do trânsito? Bom, a minha área de debate acadêmica é o direito à cidade e a reforma urbana. E Caruaru, para mim, é um exemplo muito claro de como não se construiu uma cidade. Então, não há nenhum planejamento na construção de Caruaru. Caruaru é uma cidade centenária e, assim, o centro da cidade está colapsado, eu ainda entendo. As ruas serem estreitas, as calçadas serem estreitas, porque quando ela surgiu eram carroças que passavam, né? Então, eu até entendo. Mas a cidade continuar crescendo com o mesmo modelo, aí, meu amor, é incapacidade mesmo, é incompetência, é burrice, né? Então, o que a gente vê, e eu falo sempre do Xique-Xique, eu disse, como é que uma gestão pública municipal autoriza a construção de mais de 50 mil residências e não cria, por exemplo, uma via expressa para levar para lá? Eu crio uma zona de expansão territorial e eu não tenho nenhum projeto de mobilidade urbana. Veja, você sabe, você mora lá, a avenida que leva para o Xique-Xique, ela não tem acostamento. Ela é vida e vinda. Hoje, tá do jeito que tá. Aí fecha os olhos e imagina, daqui a 20 anos ou 30 anos, como é que vai estar. Então, o que a gente pensa é a construção de uma cidade para o futuro. E se eu penso uma cidade para o futuro, eu tenho que pensar que a gente vai aumentar a população, a gente vai aumentar a frota de veículos, a gente vai ter uma necessidade de infraestrutura maior, a gente vai ter mudanças climáticas, que isso é algo que também não é tratado, a gente precisa construir cidades mais resilientes. Por quê? Os eventos climáticos extremos, eles estão cada dia mais constantes e mais intensos. Caruaru não está fora do planeta Terra. Então, se a gente não pensa as nossas construções para serem resilientes e durarem, a gente está jogando dinheiro público no lixo. Então, a gente tem um projeto de expansão territorial de Caruaru, porque Caruaru é uma cidade que ainda dá para se salvar, né? Você pega cidades como Recife, por exemplo. Recife, daqui a 20 ou 30 anos, muitas das áreas de Recife não serão mais habitáveis. Isso não sou eu que estou dizendo, são os especialistas e eu acredito na ciência, né? Então, por que Caruaru? A gente vai construir sobre a mesma lógica dessas cidades que colapsaram. A gente precisa construir Caruaru sobre uma lógica nova. E a gente precisa utilizar experiências ao redor do mundo que façam com que a nossa cidade não colapse, porque ela está colapsada hoje. Daqui a 20 anos ela vai ser impossível de se viver se a gente não tiver gestões que de fato pensem a cidade do futuro. Porque muitos falam, eu sou moderno, eu penso... Mas vão construir rua do mesmo jeito, sabe? Vão botar o mesmo paralelepípedo, não vão fazer saneamento antes de calçar as ruas, não vão botar drenagem nas ruas, não vão botar zonas de escoamento de água. E aí? É moderno? Não é. Não é moderno, tá fazendo o mesmo do mesmo. Se a gente pensa em construir uma cidade para o futuro, a gente tem que pensar a mobilidade urbana e resistência das obras públicas de infraestrutura.
Porque eu não posso construir uma ponte que será levada pelo rio. Eu não posso construir uma rua que daqui a um ano vai estourar. A primeira chuva que der. Então, ou a gente compreende essa necessidade de, primeiro, planejar-se, construir projeto, trazer entidades que entendam como se constrói e modernizar de fato a construção da cidade e a expansão territorial da cidade, ou a gente vai colapsar logo, logo. Agora, óbvio, para imediato, Michelle assumir na prefeitura de Caruaru hoje, o que é que a gente faria? Primeira coisa, a gente tem o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento a nível federal, que está só esperando lá projetos, Caruaru não mandou nenhum. Né? Isso é frustrante, é muito frustrante ver uma cidade como a nossa, que é uma cidade de uma importância regional tão grande, não ter um gestor capaz de fazer um mero projeto. Um projeto. E mandar para o governo federal. Um projeto. A gente já tinha conseguido dinheiro para isso. Por quê? Porque a gente tem um valor lá reservado para investimento na infraestrutura. Caruaru precisa, aí quando diz, desenvolvimento econômico, não sei o quê, vou trazer indústria. Sim, como é que eu vou trazer uma indústria para Caruaru se Caruaru não é uma cidade mais possível, por exemplo, de se escoar a minha produção? Se eu não tenho uma malha, se eu não tenho acesso à água, por exemplo, se a malha de distribuição de água está colapsada também, se eu não tenho saneamento básico, se eu não tenho trabalhadores qualificados, então tudo está conectado. O colapso que a gente encontra hoje, ele não é fruto dessa gestão especificamente. Ela é fruto de um modelo de gestão que, de fato, não entende o que é construir cidade para o futuro e nunca pensou nisso. Pensou no agora, pensou nas suas reeleições. Não pensaram na população, de fato, que está hoje começando a colher, a gente ainda está começando a colher os frutos da ineficiência e da ineficácia e da incapacidade de gestões anteriores. A gente está começando. Se a gente não começar a desenvolver uma outra matriz de desenvolvimento urbano, a gente vai colapsar de vez. Eu lembro, em 2004, a gente teve uma grande enchente em Caruaru. Né? Cobriu tudo, inclusive eu fiquei presa no shopping, eu estava grávida, eu trabalhava lá, eu fiquei presa lá. E a gente pensa, pronto, aquilo ali acontecendo hoje novamente. A gente tem, 20 anos. O que foi feito de diferente na cidade para preservar, por exemplo, para salvar as vidas das famílias que moram no entorno do rio, para tirar, por exemplo, a feira daquele lugar, da beira do rio, porque vai ter prejuízo. É salvar vidas. Nada foi feito. Nada foi feito. A gente tem uma política climática de tratar da crise quando ela acontece, mas não de prevenir. Por isso, no nosso projeto, a gente tem como primeiro ponto a criação de um plano de adaptação climática para Caruaru. E o plano de adaptação climática, ele é urgente, ele é necessário para qualquer cidade. Porque senão vai acontecer o que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente precisa, a gente tem como salvar Caruaru, porque a gente tem território para isso. Então, aí eu vou expandir a cidade para uma área que eu sei que vai alagar? Não. Eu vou expandir, aí eu preciso rever o plano diretor de Caruaru. O plano diretor de Caruaru, ele é construído, ao invés de chamar o povo, eles chamam as empreiteiras, as construtoras, os empresários, mas não chamam o povo, que é de fato quem vai viver na cidade. Vê que inversão da lógica. Então, a lógica do desenvolvimento urbano de Caruaru é a especulação imobiliária. A lógica do desenvolvimento urbano em Caruaru é o lucro, e não a vida das pessoas. A gente vai subverter isso, porque... Não subverter, a gente vai botar isso no prumo de novo. Porque a lógica precisa ser a nossa gente. A lógica precisa ser a construção de uma cidade onde todos possam viver, fruir, andar. E não uma cidade que os condomínios de luxo deles é o único lugar bom para se viver. E eu digo sempre, uma cidade só é boa quando ela é boa para todo mundo. Se ela é boa para uma parcela pequena da população, ela não é boa. Por isso que Caruaru está hoje do jeito que está. Porque essa lógica, ela faz com que a nossa cidade não cresça. Então, tá na hora. Acho que até as pessoas que constroem isso, as pessoas que têm esse pensamento estão começando a dizer, epa, peraí, tem alguma coisa errada. A gente sabe o que está de errado. Eles talvez ainda não entendam. A gente já sabe o que tem de errado há muito tempo. E é isso que a gente quer consertar em Caruaru. A gente está chegando ao finalzinho e eu queria que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem para os eleitores. Bom, gente, primeiro agradecer, por esse momento e dizer a você, que está assistindo a gente agora,
que você também é responsável pela construção dessa cidade. Você também é responsável pela construção da Caruaru do futuro. Eu não te peço necessariamente para votar em Michelle, te peço para votar em um projeto de cidade que pense em você primeiro, que pense no futuro da sua família, que pense no futuro dos seus filhos, que pense na construção de uma Caruaru que de fato o caruaruense merece. Por isso, eu te convido a conhecer o nosso projeto lá nas minhas redes sociais, Michelle Santos Pessoal com 2 L's e E. Tem o nosso plano de governo, ele é apenas um compilado muito pequeno de iniciativas, de propostas, de projetos. A gente tem muito mais guardado na manga e a gente quer, né, construir tudo isso com você também. Por isso eu te chamo, te convido a votar 50 no dia 6 de outubro, mas não só isso, a se juntar a gente para que a gente crie essa consciência coletiva, esse movimento coletivo de resgate da nossa cidade, porque é isso que a gente precisa fazer por Caruaru e você também faz parte disso. Muito obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Fiquem ligados para os próximos podcasts, porque vem muitos convidados. Fiquem ligados porque Caruaru aqui.